Ok, pessoal, então retornando agora para a parte 2, hermenêutica, esse é o tema desta disciplina. Já falamos um pouquinho da hermenêutica, já revimos o conceito, falamos um pouquinho da importância da hermenêutica, da questão de como o estudante ou o intérprete deve ver a hermenêutica, principalmente entendendo que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E agora vamos entrar, então, em algumas figuras de linguagem, para vocês já entenderem que o texto bíblico ele é diferente dos textos comuns. Por isso, então, que nós precisamos também estudar as figuras de linguagem, sempre dependendo, então, da ação do Espírito Santo. Então, olhem aí, figuras de linguagem são estratégias literárias que o escritor pode aplicar em determinado texto com o objetivo de fazer um efeito determinado na interpretação do leitor. São formas de expressão que caracterizam formas globais no texto. Então, nós vamos ver que no processo de inspiração divina, o Espírito Santo ele vai utilizar-se muito de figuras de linguagem, porque, como vocês estão vendo aí na definição de figuras de linguagem, são estratégias literárias que o escritor pode aplicar com um determinado objetivo. O objetivo de Deus ao utilizar as figuras de linguagem é tornar o texto bíblico mais fácil de entendimento. Então, quando nós estudamos as figuras de linguagem, nós vamos ver que a intenção do Espírito Santo foi trazer a nós uma linguagem mais simples dentro do próprio entendimento humano. Então, o Espírito Santo explorou muito isso porque é uma linguagem de Deus para nós. Então, nós temos aí um diferencial muito grande. Então, a mente de Deus, ela é insondável. Os pensamentos de Deus, eles são imensuráveis. Agora, então, o Espírito Santo, ele vem com sua misericórdia e usa, então, uma linguagem mais fácil para nós, seres humanos, entendermos aquilo que está na mente de Deus. Então, encontramos na Bíblia mais de 20 figuras de linguagem. São mais ou menos 26, para vocês terem uma ideia. Porém, nós vamos estudar essas 15 aí apenas, para vocês terem uma ideia. E depois vocês podem até pesquisar mais e se aprofundar mais. Aí, nesse primeiro bloco aí em amarelo, nós temos metáforas, símiles, hipérboles, indagações e parábolas. Depois, no bloco verde, nós temos alegoria, antropopatia, antropomorfismo, metonímia e sinédoque. E no bloco roxo, nós temos personificação, zoomorfismo, eufemismo, ironia e pleonasmo. Então, são figuras de linguagens que nós encontramos na Bíblia, e vocês vão ver que quando nós identificamos essas figuras, nós vamos ter uma interpretação, então, mais clara, mais fácil de entendimento. Então, vamos já partir para as metáforas. Nesta aula, nós vamos até a figura de linguagem de número 7, que é antropopatia. Tá? Então, de metáforas até antropopatia, senão ficaria muito cansativo, e a ideia é nós sermos aqui bem mais compassados para vocês irem memorizando o máximo dessas informações. É lógico que vocês não precisam decorar, mas com o uso e com a prática vocês vão memorizar. As metáforas, então, são palavras ou expressões com sentido figurado. Então, é muito fácil de guardar uma metáfora quando a gente olha para alguns versículos, isso vai ficar muito claro. Vejam em Mateus 4,19,
Jesus está dizendo para os seus discípulos: sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Lembram que eu disse que o Espírito Santo ele vai explorar muito a questão das metáforas? Qual o objetivo? Trazer clareza na transmissão de uma informação. Então, Jesus precisaria levar uma mensagem para os seus discípulos de tal forma que eles entendessem o que ele, Jesus, tinha em mente. Então, quando ele fala, sigam-me e eu farei, e eu os farei pescadores de homens, ficou muito claro isso para os seus discípulos, porque todos eles, ou a maioria deles que ali estavam, ou eram pescadores, ou conviviam com pescadores ali no mar da Galileia, naquela região ali de Jerusalém, toda aquela região ali de Israel. Então, eu vos farei pescadores de homens. Jesus poderia ter usado uma linguagem coloquial normal. Por exemplo, sigam-me e eu vos farei pregadores do meu evangelho. Por que Jesus não usou essa linguagem? Hoje nós poderíamos usar. Por quê? Porque nós sabemos o que é pregar e nós sabemos o que é evangelho. Os discípulos, eles não sabiam. Então, Jesus vai usar metáforas. Então, a ideia de vos farei pescadores de homens, quando nós vamos interpretar agora, então nós estamos em 2021, a nossa forma de interpretação é clara e qualquer um de nós chegaríamos a essa interpretação dizendo que Jesus estava chamando os seus discípulos para que eles pudessem, então, ajudá-los na pregação do reino de Deus para a salvação dos homens. Então, era isso que Jesus quis transmitir para os seus discípulos. Mas ali, naquela ocasião, Jesus precisou usar essa metáfora. Mateus 6, 22. Os olhos são a candeia do corpo. Essa palavra candeia aí é uma pequena peça de iluminação. Então, por que Jesus vai usar essa palavra candeia? Porque isso era um instrumento muito usado na época para a iluminação em determinados locais. Então, ele vai falar que os olhos, eles têm essa característica de iluminação, ele ilumina o corpo. Então, é exatamente pelos olhos que entram a luz da pureza ou da impureza. Então, Jesus vai deixar claro para eles aí que os olhos são a candeia do corpo. E depois, se você continuar olhando, ele vai falar, se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Se os seus olhos forem ruins, então seus pensamentos são ruins. Então, olhos como candeia, isso é uma metáfora, né? Os olhos são a candeia, é uma metáfora que Jesus está usando para transmitir uma mensagem para os seus discípulos. Então, essa metáfora, candeia, tem um sentido figurado para olhos. É isso que Jesus estava querendo dizer, para que eles pudessem cuidar dos olhos, assim como eles cuidavam de uma candeia, para que a candeia pudesse mantê-los na claridade. Então, quando os nossos olhos são bons, nós estamos na claridade, estamos na luz. É isso que Jesus quis transmitir ali para os seus discípulos. Então, metáforas são situações como essas, expressões de sentido figurado. Aí depois nós temos as símiles. As metáforas e as símiles são figuras de linguagem muito fáceis de guardar, como estou dizendo. Vejam aí dois exemplos de símiles que, como o próprio nome diz, né, uma símile é quando ele traz uma semelhança entre as palavras. Então, são ilustrações que fazem a comparação com algo semelhante. Vejam esses exemplos. O reino dos céus é como o fermento. Então, é importante nós interpretarmos corretamente as símiles, para nós não dizermos que o reino dos céus é o fermento. Não, é como o fermento. O que Jesus
quis transmitir ali para os seus discípulos. Então, vejam, quando nós olhamos para o fermento ele tem a propriedade de levedar a massa e produzir o crescimento da massa. Então, o que ele está querendo dizer? Que o reino dos céus, ele tem essa propriedade também. De forma semelhante, como o fermento, ele começa com uma massa pequena e aí ele vai proliferando, vai crescendo, 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 até se tornar uma massa muito grande, o reino dos céus também. Então, Jesus está dizendo dessa semelhança, dessa símile. Olha só esse outro exemplo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, uma palavra muito forte. Agora, os fariseus conheciam essa figura de linguagem. Então, eles não poderiam nem contestar Jesus, eles não poderiam enfrentar Jesus dizendo o seguinte: olha, você está me chamando de sepulcro caiado? Jesus nunca disse isso. Jesus estava dizendo que eles eram semelhantes. Então, o que Jesus queria despertar na mente dos fariseus? Para que eles olhassem para si mesmos, para o seu interior, e eles vissem, e eles comparassem a eles próprios com um sepulcro. Um sepulcro, externamente, ele é bonito. É um sepulcro caiado, essa é a ideia. Um sepulcro pintado, limpo. Porém, por dentro, você tem ali todo um corpo apodrecido. Então, Jesus estava dizendo aos fariseus: olha, externamente vocês são maravilhosos. Quem olha o exterior de vocês, fariseus, vai ficar impressionado. Porém, no interior de vocês, o interior tem maldade, tem corrupção, tem pecado, tem podridão. Então, vocês têm essa semelhança com sepulcros caiados. Vejam, então, que as símiles, essas figuras de linguagem, nos ajudam na interpretação do texto, ok? Se nós não conhecermos essas figuras, nós podemos usar uma interpretação errônea, inclusive. Tá? Hipérboles. Hipérboles também aqui, quando você vê uma hipérbole, está falando de exagero. Tá? É uma figura de retórica que exageradamente engrandece ou diminui a verdade das coisas. Exemplo. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Agora, imagine você interpretando isso literalmente. Tá? Então, é uma outra informação importante. As figuras de linguagem, elas nos ajudam para que nós, em determinados textos, não façamos uma interpretação literal. Porque uma interpretação literal aqui seria um problema sério, né? Olha só, se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o. Imagine alguém, então, seguindo essa ordem de Jesus, né? Porque praticamente Jesus está dando uma ordem aqui. Se o teu olho direito ou esquerdo, né, o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Então, por que os fariseus não faziam isso? Por que os discípulos não arrancaram os olhos? Porque eles entenderam a figura de linguagem. Jesus estava dizendo para eles novamente: tomem muito cuidado com os olhos. Onde vocês colocam os seus olhos? Principalmente os homens. Os homens são atraídos pelo que eles veem. Então, Jesus está dizendo aqui a importância da pureza nos olhos. Então, a ideia de arrancar é um exagero que Jesus está usando. Esse exagero é uma hipérbole, é uma figura de linguagem. Vejam também aí, guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo
Olha só que exagero, né? É o cúmulo do exagero. Então, guias cegos, então aqueles fariseus que queriam ensinar a lei para os seus discípulos, ele está dizendo, olha, vocês são guias cegos. Vocês comem mosquito e engolem um camelo. É lógico que é um exagero, é uma hipérbole, porque ninguém pode engolir um camelo. Então, nós encontramos muitas hipérboles na palavra de Deus. Se você der uma olhadinha na linguagem de Paulo aos Tessalonicenses, eu estou falando aqui para vocês e estou lembrando desse texto, Tessalonicenses, porque aqui nós falamos de hipérboles que exageram, mas existem hipérboles que diminuem as verdades, que amenizam, né? Aqui, se vocês derem uma olhadinha na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele vai usar uma hipérbole. Ele vai dizer, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Aqui, dormir aqui é uma hipérbole no sentido de diminuir o efeito da palavra morte. Então, quando Paulo usa esse termo aos que dormem, ele está se referindo aos que realmente morreram. Também, então, é uma hipérbole, mas aqui vai amenizar. Então, nós usamos no nosso dia a dia, muitas vezes, de hipérbole. Às vezes, quando há a morte de um familiar, a nossa tendência é não usar a palavra morte. Então, nós usamos uma hipérbole no sentido de diminuir esse impacto. Então, nós falamos, fulano de tal partiu para a glória. Então, é menos impactante e é até mais confortante, vamos dizer assim, do que dizer fulano de tal morreu. Então, as hipérboles, elas estão presentes na nossa linguagem, né? Então, Jesus utilizou-se muito dessas figuras de linguagem. Exatamente, volto a dizer, por causa do nível de conhecimento espiritual que Jesus tinha. Então, quanto mais conhecimento ele tinha, mais ele trazia para uma linguagem simples para os seus ouvintes. E quando ele utilizava-se de figuras de linguagens, isso ficaria mais simples em termos de entendimento. Muito bem, indagações são perguntas, tá? Então, nós vamos encontrar Jesus fazendo muitas perguntas. O apóstolo Paulo também é muito bom em termos de indagações, né? São perguntas que visam atrair a atenção do ouvinte. Então, é uma figura de linguagem. Então, há um propósito nas figuras de linguagem. Agora, repito, nós precisamos identificá-las para quê? Para que nós não venhamos a fazer uma interpretação literal em cima de uma figura de linguagem. Então, vejam exemplos de indagações. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Na verdade, aqui nessa pergunta de Mateus 5,3, Jesus está usando metáforas para fazer indagações. Então, vocês são o sal da terra. Então, é lógico que nenhum discípulo era salgado. Não é isso que Jesus estava dizendo. Mas ele estava dizendo, olha, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Então, isso para os discípulos era muito conhecido. Volto a dizer, o ambiente deles era salgado, né? Era ao redor ali de locais onde o sal estava presente.
Então, quando ele fala vocês são o sal da terra, ele usa essa metáfora exatamente para despertar na mente dos discípulos, metaforicamente, a importância deles. E aí ele ainda enfatiza mais, mas se o sal perder o seu sabor, aí vem a indagação. Como restaurá-lo? Então, um sal, quando ele perde o sabor, você não tem como salgá-lo, não é? O sal ele não pode ser ressalgado. Então, é isso que Jesus está indagando. Depois, quando vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, novamente é uma indagação. E é interessante, Jesus ele era muito especialista nisso. Porque imagine o que acontecia na mente dos discípulos, daqueles que ouviam o seu falar, o seu discurso. Qual de vocês, olha a pergunta, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? É lógico que nenhum de nós faríamos isso. E aí ele vai dizer, nem o teu pai daria algo ruim a vocês. Então, a indagação é uma figura de linguagem importantíssima. E é uma figura de linguagem que a gente pode usar, inclusive, nas pregações. Nós podemos, para despertar o público, na introdução do sermão, por exemplo, começar com algumas indagações. Tá? Mas indagações, logicamente, que sejam compreensíveis para o público presente. Então, Jesus trazia uma linguagem que era comum para os seus ouvintes. Muito bem, parábolas. As parábolas são muito conhecidas de vocês conhecem várias delas, né? São narrações alegóricas criadas para, através dos seus personagens e situações, chamar a atenção dos ouvintes para o ensino a ser ministrado. Na verdade, as parábolas, elas são essas narrações, são narrativas visando despertar, trazer na mente do ouvinte uma verdade espiritual. Então, por exemplo, a parábola do cego que guia outro cego, em Lucas 6,37. Nessa parábola, se você der uma olhadinha, tem 2 interrogações e 13 palavras. Então, Jesus está dizendo ali a respeito, então, do conhecimento que nós devemos conhecer, né, para nós podermos guiar as outras pessoas e não guiarmos sem o conhecimento. A ideia de cego guiando outro cego. Parábola da candeia também, Lucas 8,16, tem 34 palavras. Então, uma parábola é um conjunto de versículos, é um texto, é um parágrafo, às vezes é uma perícope, né? Como nós já vimos. A parábola do semeador, aí em Lucas 8, 4 a 8. A do bom samaritano, que vocês conhecem também em Lucas 10. E a parábola do filho pródigo, em Lucas 15, de 11 a 32. A parábola do filho pródigo, Jesus, ele está contando esse relato, né? Essa narrativa alegórica, ele está falando para os fariseus. E aí você vai encontrar 3 personagens fundamentais na parábola do filho pródigo. Você vai encontrar o pai, que referindo-se a Deus, tá? Por isso, então, que a parábola ela tem um ensino alegórico, apesar de que a nossa interpretação, como nós vimos, ela não deve ser alegórica, a não ser que a Bíblia alegorize o assunto. E a parábola é uma forma de alegorizar. Ok? Então, vejam, ninguém vai discutir a autoridade da Bíblia. Então, nós encontramos o pai referindo-se a Deus, o filho mais velho referindo-se aos fariseus e o mais novo referindo-se aos pecadores. Então, ali, Jesus dá uma lição tremenda para os fariseus, mostrando o amor do Pai para com os judeus,
porque os fariseus eram judeus, eram zelosos da lei, e eles queriam aplicar a lei em tudo. Então, Jesus vai ensinar isso para eles, mas Jesus vai deixar claro também a respeito do amor do Pai em relação ao filho pródigo, em relação aos pecadores, aos republicanos, todos os demais pecadores que a parábola vai incluir. Então, a reação do filho mais velho ali, em dizer para o pai, poxa, eu estive com o Senhor o tempo todo, agora o Senhor vem valorizar o meu irmão mais novo, inclusive a herança, o Senhor antecipou a ele gastou tudo, agora ele volta para casa e o Senhor ainda vai dar um banquete. Então Jesus estava mostrando para os fariseus que ele, o pai, era um pai amoroso, misericordioso e estava ansiando pelo retorno do filho pródigo. Então, é uma parábola maravilhosa que relata uma história com o objetivo de trazer uma verdade espiritual. Muito bem, alegoria. Alegoria, na verdade, é uma sequência de metáforas. Tá? Eu selecionei 3 pontos aqui, 3 alegorias, para vocês darem uma olhadinha. Salmos 80, Isaías capítulo 5 e João capítulo 6, de 50 a 58. Então vamos ver primeiramente Salmos 80, de 8 a 15. Então aqui nós temos o quê? Nós temos uma alegoria. E o que é uma alegoria? Uma sequência de metáforas, tá? Então nós temos que entender essa sequência de metáfora aí. Quando você tem uma sequência, você tem, então, uma alegoria. Então, no texto, você já vai descobrir isso de forma muito simples. Salmos 80, no versículo 8, vai dizer, trouxeste uma videira do Egito. É lógico que o crente que ainda está caminhando nos primeiros passos, ele não vai conseguir interpretar um texto desse. Então, é um texto, é uma alegoria que requer um certo conhecimento. Mas vejam, essa ideia, videira do Egito, nós não temos dúvida que é uma alegoria referindo-se ao povo israelense, ao Israel de Deus. Então, veja, trouxeste uma videira do Egito. A videira é Israel. Então, Deus, com mão forte, como nós sabemos lá do livro de Êxodo, Deus, com mão forte, tirou o povo da escravidão do Egito. Eles ficaram escravos lá durante 400 anos, e depois Deus vai tirar o povo de lá. Então, Israel é conhecida como a videira de Deus. Tá? Então, aqui ele vai dizer, trouxeste uma videira do Egito. Então, ele está mostrando uma alegoria. Ele usa essa metáfora, videira do Egito, mas se você olhar a sequência, nós não vamos ver a sequência por questão de tempo. Mas aqui no versículo 14, você vai ver o seguinte, ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha. O que o salmista estava dizendo aqui para Deus com essa metáfora, com essa alegoria? Visita a Israel. Venha com a tua misericórdia sobre Israel. Então, é uma figura de linguagem que nós encontramos nesse Salmo 80, mostrando, então, que a sequência de metáforas vai transformar o texto numa alegoria. Então, essa é a ideia, ok? Repetindo, nós não temos autoridade hermenêutica para alegorizar, mas aquilo que a Bíblia alegoriza, nós precisamos interpretar. Então, a alegoria, ou melhor, a metáfora videira do Egito, nós interpretamos como sendo Israel. Essa
a ideia. Então, quando eu conheço essa figura de linguagem, vejam, eu vou ler o texto com outros olhos. Se eu não entender, se eu fizer uma leitura automática, não me preocupando com esse conhecimento, eu vou ler lá: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Então, o que nós temos que enxergar no versículo 8? Deus retira o povo do Egito, então ele liberta Israel do Egito, coloca na terra de Canaã, e na terra de Canaã, o que nós encontramos? Os demais povos, os amorreus, os filisteus, os jebuseus, são 7 nações. E aqui no versículo 8 ele está dizendo: trouxeste uma videira do Egito, que é Israel, expulsaste as nações. Quais nações? Essas nações que estavam ali na terra de Canaã, e a plantaste. O que o autor está dizendo? Deus deu a terra de Canaã para Israel. Então vejam, quando a gente enxerga isso, fica muito mais fácil a interpretação. Então as figuras de linguagem são importantes para nós. Isaías capítulo 5, nós temos também aí um conjunto de metáforas, e quando a gente analisa, então, a gente vai ver o quê? Uma alegoria. Olha só, inclusive, eu coloquei aqui de propósito a parábola da vinha má. Tá? Na verdade, é aquilo que eu falei para vocês, nem sempre os editores acertam. Era melhor eles terem colocado aqui a alegoria da vinha má. Tá? Porque isso aqui é uma alegoria e não uma parábola. Então, o que nós encontramos? Por exemplo, no versículo 1, agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Primeiro, quem é o amado? É exatamente o Senhor, o Deus de Israel, a respeito da sua vinha. Quem é a vinha do Senhor? É a nação de Israel. Tá? Versículo 4. Que mais podia fazer ainda a minha vinha? O amado está dizendo, né? Que mais eu poderia fazer ainda a minha vinha? Ou seja, o que eu, amado de Israel, poderia fazer ainda mais por Israel que eu lhe não tenha feito? Aqui no versículo 5. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto. Aqui Deus está dizendo, então, que ele haveria de trazer uma punição sobre Israel. Essa ideia de tirar a sebe, eu coloquei a setinha aqui, olha. A ideia de tirar a sebe é tirar a proteção dele. A palavra sebe significa uma cerca viva de proteção. Então, essa alegoria, Deus conversando com Israel, o amado é Deus, e a vinha é Israel. Então, Deus corrigindo, Deus trazendo, então, uma palavra dura, né? Tirarei a sua sebe, ou seja, eu vou tirar a sua proteção, para que seja pisada, inclusive, torná-la-ei em deserto. Então, por que Deus agia assim no Antigo Testamento? Exatamente quando Israel se voltava para a idolatria. Todas as vezes que a nação de Israel se tornava idólatra, Deus vinha com uma punição para destruir. Ele permitia, inclusive, que os outros povos escravizassem Israel por causa da idolatria. Você encontra isso muito forte no livro de Juízes. Muito bem, mais uma alegoria aqui, olha, você encontra em João, capítulo 6, de 50 a 55, né? No versículo 50, este é o pão que desceu do céu. Então, o que você tem aqui? Uma metáfora. Quem é o pão? Né? Na verdade,
está se referindo a Jesus. Então, lógico que Jesus não é o pão, mas está se referindo, então, a Jesus como sendo o pão que desceu do céu. E no versículo 51, ele mesmo, Jesus, diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, Jesus usa uma metáfora. Então, você vai ver um conjunto de metáforas, você vai ver um texto alegórico. Agora, quero destacar aqui do versículo 54 ao 56. Olha só. Jesus vai dizer: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por isso, a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Agora vocês vão entender a importância de uma figura de linguagem. Isso aqui, como nós estamos dizendo, é uma alegoria, uma figura de linguagem, é um conjunto de metáforas. Então, uma alegoria nós não podemos interpretar literalmente. Só que o que a Igreja Católica faz? Ela interpreta literalmente. Então, a Igreja Católica tem uma doutrina chamada de transubstanciação. Então, durante a Eucaristia, que é a ceia do Senhor, quando o padre molha a hóstia, né, quem foi católico sabe disso, molha a hóstia no vinho, ali ocorre o mistério da Eucaristia, segundo essa doutrina da transubstanciação. Eles vão dizer que a hóstia se torna em carne, carne mesmo, tá? E o vinho se transforma em sangue mesmo. Então, há uma transformação de substâncias. Então, a farinha de trigo da hóstia se transforma em carne humana, tá? Por isso que é transubstanciação. A substância farinha de trigo está sendo transformada miraculosamente em carne humana, carne de Cristo. E o vinho transformando-se miraculosamente, né, transubstanciação, em sangue, né? Então, um sangue humano mesmo. Então, essa é uma doutrina da transubstanciação. Por que eles creem nisso? Porque eles fazem uma interpretação literal de um texto que é alegórico. Então, vejam os problemas que os erros de interpretação podem causar, para vocês terem uma ideia. E para finalizar, então, vamos aqui na antropopatia, é a atribuição de emoções, paixões e desejos humanos a Deus. Isso aqui é fácil de vocês entenderem, apesar de que alguns vão torcer o nariz aí, olha. Gênesis 6:6. Então se arrependeu o Senhor. Essa palavra arrependimento aqui, vejam só, é uma atribuição de atitude, de sentimentos, de desejos, de paixões humanas. Então, isso aqui, essa palavra, ela está sendo usada aqui como antropopatia para dizer que Deus, então, arrependeu-se. Então, se arrependeu o Senhor. Mas vejam, seria uma incoerência nós dizermos que Deus se arrepende, porque Deus não é ser humano. Aprendam isso, tá? É muito difícil para nós, humanos, e mesmo nós cristãos, que já temos muitos anos de vida na igreja, entendermos isso, tá? Porque a nossa tendência é trazer Deus para a nossa mentalidade e achar que Deus pensa como nós pensamos. Então, como nós temos emoções, paixões, desejos humanos, nós achamos que Deus também é igualzinho a nós. Só que não é. Então, o arrependimento do Senhor aqui, esse arrependimento não é um arrependimento como o arrependimento humano. Não tem sentido você dizer, você crer num Deus que se arrepende. Por que não tem sentido? Porque se você crê
um Deus que se arrepende, você está crendo num Deus que é falho. Então, por que que nós nos arrependemos? Porque nós reconhecemos os nossos erros. Então, isso é uma atribuição de emoção humana que está sendo utilizada pelo autor, por Moisés, para tentar expressar alguma coisa com relação àquilo que o Senhor estava sentindo, mas no sentido de mudança de, como que é o termo ali no hebraico? Mudança de parecer, mais ou menos isso. Então, ele cria o homem, aí nós temos o pecado, a queda, no capítulo 3, e lá no capítulo 6, então, nós temos então, a multiplicação do pecado de uma forma terrível. Então, é ali naquele contexto que Moisés vai escrever e então se arrependeu o Senhor. Ou seja, Deus mudou o seu parecer. Ele tinha tudo debaixo do seu decreto, ele conhece o futuro, porque se nós não entendemos isso, nós caímos numa teologia chamada teísmo aberto, que é uma teologia muito popular nos nossos dias. O teísmo aberto, para vocês terem uma ideia, esses teólogos do teísmo aberto, eles dizem que Deus não conhece o futuro. Não tem sentido. O nosso Deus é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Então, não tem sentido dizer que Deus se arrependeu. Então, ele, nos seus decretos, ele agiu como deveria agir, e agora ele muda seu parecer e vai dar a devida punição ao homem, tanto é que nós temos a redenção em Cristo exatamente por causa da queda. Êxodo 34, 14. Pois o nome do Senhor é zeloso. Por que Moisés escreveu isso? Para mostrar, então, a questão da fidelidade de Deus com relação à sua própria palavra. A questão de zelo é uma característica humana. Ou nós somos zelosos ou não. Então, os autores bíblicos, no caso Moisés aqui, ele atribuiu essa característica humana para tentar explicar a forma de Deus agir. Tá? Dentro do zelo de Deus, nós podemos falar, por exemplo, a respeito do amor. Deus é um Deus amoroso, entretanto, é um Deus de justiça. Só que nós não entendemos nem o amor, nem a justiça de Deus. Por que nós não entendemos? Porque até hoje nós ainda temos o seguinte pensamento: fulano de tal morreu, mas ele era tão bonzinho, ele era tão religioso, ele seguia a religião, ele dava esmolas, com certeza Deus então vai levar isso em consideração. Então aí nós achamos que Deus é amoroso, mas nós não levamos em conta a justiça divina. E dentro da justiça divina, ele só salva mediante a obra expiatória do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não existe outro plano de salvação. Não existe a questão de eu frequentar uma religião, ser bonzinho, ser uma pessoa penitente, ser uma pessoa de oração, de jejum, até mesmo, vamos supor que eu leve uma vida pura, sem pecado. Porém, se eu não creio em Cristo como a minha justiça eterna, eu não sou salvo. Então, o zelo de Deus está de uma forma muito mais ampla do que o zelo humano. Então, muitas vezes, nós não temos linguagem, e nem os autores tiveram linguagem, para expressar exatamente a grandeza de Deus. Em Efésios 4:30, nós temos uma passagem muito interessante e é muito utilizada no nosso meio, que é essa passagem aí, olha aí. E não entristeçais o Espírito de Deus. É interessante isso, porque essa emoção de tristeza, ela é comum em nós, seres humanos. Nós não podemos atribuir essas
emoções a Deus. Porque Deus, repito, ele está muito acima de nós. Porque veja, o problema que Deus teria se nós atribuirmos essas emoções a ele. O problema que ele teria na eternidade. Vamos pegar, por exemplo, a questão da eternidade. Todos nós sabemos que esse planeta Terra vai ser destruído, a igreja vai ser salva, os ímpios serão destruídos, virá então o juízo final, os ímpios serão condenados no lago de fogo e enxofre, juízo final eterno no lago de fogo e enxofre. Agora, como que fica o coração de Deus? Sabendo que essas pessoas foram lançadas no inferno por ele mesmo. É lógico que essas pessoas, elas, de uma certa forma, elas ouviram o Evangelho, ou, se não ouviram o Evangelho, elas tiveram a oportunidade de conhecer a Deus por meio da natureza, conforme diz Romanos, capítulo 1. Mas imagine você como sendo um pai, né, trazendo aquela comparação de Jesus, né? Você é um pai, você daria uma pedra para o seu filho? Então imagine você, agora, criando novos céus, nova terra, você sendo adorado pela igreja, porém uma multidão no lago de fogo e enxofre, naquele mesmo momento, em pleno sofrimento. Como que você resolve essa questão da tristeza de Deus? Vocês entendem? Então, tem coisas que nós não temos como explicar. Como que vai ser nós não podemos atribuir esses sentimentos a Deus. Por isso que existe essa figura de linguagem chamada antropopatia. Ou seja, nós temos que entender que Deus, ele é autossuficiente para viver uma vida plena, independente da sua criatura. Então, nesse sentido, não tem sentido dizer que o Espírito Santo entristece. Senão, a nossa tendência é ficar com pena, com dó de Deus, com dó do Espírito Santo. Não é isso que o autor está querendo dizer aqui. Ele está mostrando a nós que nós temos uma responsabilidade, tá? E para isso nós devemos manter uma vida de maturidade perante Deus, para que o nome do Senhor seja honrado, seja glorificado. É uma figura de linguagem um pouco mais complicada, exatamente porque a nossa mente ela tem dificuldade para harmonizar isso. A nossa tendência é achar que Deus se arrepende, que Deus se entristece, que Deus se alegra. É uma tendência nossa, porque nós somos humanos. E nós somos a semelhança de Deus. Mas nós não podemos atribuir as nossas emoções, paixões e os nossos desejos a Deus. Assim, então, nós terminamos esta aula. E na semana que vem, se Deus quiser, no próximo sábado, passando este no outro, nós retornaremos falando mais sobre figuras de linguagem.